Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu lar, a sua família. Peço a você que se ainda não foi inscrito em nosso canal, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estou aqui com minha Bíblia já em minhas mãos, convido você que pegue a sua. O primeiro texto que nós iremos ler se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, e o verso é o verso 12. E as Sagradas Escrituras nos diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O texto começa a dizer bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Aqui diz feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Perseverança é não desistir, sabe? Mas no final do texto diz o seguinte, o que é interessante, que diz assim: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, aquele que persevera, aquele que suporta, né? Ele é feliz, que suporta a aprovação, ele é feliz. E aqui diz que ele receberá uma coroa, né? A coroa da vida eterna. Eu quero ver com você também Apocalipse capítulo 2 e o verso é o verso 10. Veja só o que diz Apocalipse 2 e o verso 10. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: 2, 10. Não temas coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns diante de vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Você percebe o que o texto aqui está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: olha, não tema as coisas que tens que sofrer. Mas o texto aqui também, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte: aqui diz que nós teremos tribulações. Tribulações. E seguindo o texto, é claro, o texto aqui tem uma promessa. E com a promessa que o texto tem para nós: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, meu amigo, minha amiga, nós sabemos que nesse mundo nós enfrentamos tribulações, nós enfrentamos aflições, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que ser fiel, porque Deus vai nos conceder a coroa da vida. Eu quero aqui estudar com você 7 promessas no livro de Apocalipse que fala dessa coroa, essa coroa que Deus vai dar ao vencedor. Veja só o que diz aí no livro de Apocalipse, capítulo 2, e o verso 7, que nos diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja só: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A primeira promessa que Deus tem aqui para nós, que diz que o vencedor, ele vai dar da árvore da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus. Que maravilha, não é mesmo? Mas nós temos uma segunda promessa, aí em Apocalipse ainda, 2 e o verso 11 diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Sabe? A outra promessa que está dizendo ao vencedor, Deus
vai dar a recompensa da ressurreição, da primeira ressurreição, a ressurreição da vida. Você percebe? Quando nós pegamos o capítulo 2 ainda de Apocalipse, o verso 17, nos diz o seguinte, veja só o que diz as Sagradas Escrituras. 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor. Aqui diz que Deus vai dar do maná, né? Escondido. Mas aqui é interessante também que Deus vai dar ao vencedor uma pedrinha branca, o qual está escrito um nome. E só sabe o nome aquele que a recebe. Mas o capítulo 2, o verso 26, nos diz assim, outra promessa que nós temos. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então você percebe, ao vencedor dará autoridade, né, entre as nações. Agora veja só, o capítulo 3 e o verso 5 nos diz o seguinte: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Você percebe aqui, ao vencedor, Deus dará vestes brancas. Aqui Jesus vai confessar o nome dessas pessoas diante do Pai. Que privilégio, não é mesmo? Para mim e para você. Mas quando nós pegamos o verso 12 do capítulo 3, nós temos uma outra promessa que diz assim: ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. E aqui diz assim: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ao vencedor far-lhe-ei coluna. Sabe, meu amigo, minha amiga, não para por aí. O verso 21 nos diz assim do capítulo 3. Veja só o que diz o verso 21. Nos diz o seguinte: ao vencedor far-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Que promessas, na verdade, maravilhosas nós temos aqui, né? Isso só no livro de Apocalipse, que perceba o seguinte: ao vencedor. Então Deus vai conceder isso ao vencedor. E esse vencedor, pela graça de Deus, é eu e você. Sabe, meu amigo, minha amiga, não desanime nas provações que você venha enfrentar. Erga a sua cabeça, dirija o seu olhar para os céus, sabendo que a recompensa é certa. Essa coroa da vida que está falando aqui é para mim e para você. E nós devemos ter certeza que um dia, pela graça do Senhor Jesus, eu e você receberemos dele essa coroa da vida eterna, onde não haverá mais dor e não haverá mais sofrimento. Mas sabe, aqui também no Apocalipse tem um texto que diz o seguinte, Apocalipse 3, verso 11. Veja só o que diz esse texto. Diz assim: venho sem demora. Aqui Jesus está falando da sua vinda, que o Senhor Jesus vai vir. E ele diz: venho sem demora. E aqui diz assim: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Você percebe o que o texto está dizendo? Que Jesus vem sem demora. Aqui está dizendo que nós devemos conservar o que nós temos para que ninguém tome a nossa coroa. O que Jesus está dizendo? Que nós devemos perseverar, que nós devemos ter paciência, que nós devemos suportar todas as tribulações, crendo que o Senhor vai nos ajudar em todas elas e que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Que Deus possa abençoar você, meu amigo, minha amiga, e tenha certeza que as provações que nós passamos, Deus ele não nos abandona, Deus está conosco. E um dia Ele vai nos dar a vitória, em nome de Jesus. Curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essas promessas maravilhosas que estão aqui no livro de Apocalipse. Aqui diz: ao vencedor será dada a coroa da vida. Eu peço que o Senhor esteja com meu amigo, com minha amiga, que talvez está passando por uma provação difícil, mas que ele creia que o Senhor pode, na sua vida, dar a vitória. Obrigado por essa oportunidade. Fica conosco não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.